Coincidência ou auto-boicote? Meu nome é Evandro Nogueira Borges, você está no Momento Crescimento. Eu estou atendendo um empresário, já tem alguns meses, né? A gente está no ano de 2023, agora é setembro. Eu comecei a atender ele mais ou menos em março. E aí faço a mentoria dele, a mentoria de autoconhecimento, e presto consultoria para a empresa dele. E esse empresário, ele vem, né, ele está num processo de separação da esposa e está num processo de separação do sócio. Então, nesse momento na vida dele, está acontecendo duas separações. Uma separação do casamento e uma separação da sociedade. Como eu faço a mentoria dele, e a gente trabalha muito o autoconhecimento, e uma das ferramentas que eu utilizo dentro do autoconhecimento é o estudo biográfico, de você olhar para a sua biografia. Aí eu separo a biografia pessoal e profissional, e junto ali com o meu cliente eu vou fazendo ali um estudo, igual um cientista, procurando ali comportamentos que ele vem repetindo na vida pessoal e na vida profissional. E aí eu costumo dizer sempre, né, para os meus clientes assim, gente, a gente quando manca, manca de calça e manca de bermuda. Então, o que significa isso? Quando a gente tem uma dificuldade interna, emocional, mental, né, a gente tem uma dificuldade que aparece na vida pessoal, aparece a mesma dificuldade na vida profissional, só que de um lado está de calça, do outro lado está de bermuda. De um lado está no ambiente do pessoal, do outro lado no ambiente profissional. Para quem olha assim para o leigo, vê coisas distintas. Quando a gente olha com um olho mais clínico, psicológico, digamos assim, a gente enxerga o mesmo comportamento, só que em áreas distintas da vida. E trabalhando com esse empresário, a gente, né, assim, ele, na verdade, vem tomando consciência de comportamentos que eram meio escondidos para ele mesmo, mas que esses comportamentos são uma forma dele se auto-boicotar, dele puxar o próprio tapete e tá puxando o próprio tapete numa realidade e na outra realidade, no casamento e na sociedade. Na medida em que ele começa a tomar consciência de coisas que ele vem fazendo e que culminaram nesse rompimento, ele tem a chance de, na hora que ele entrar, ou refazer o casamento, ou entrar no novo casamento, ou refazer a sociedade, ou entrar numa nova sociedade, ou entrar numa sociedade dele com ele mesmo, como se fosse uma carreira solo, ele entender o que foi auto-boicote, né? Porque não existe, assim, às vezes, essa coincidência, né? Não é coincidência de que ele está separando o casamento, separando a sociedade, né? Não é uma coincidência. Para o leigo pode ser, separou, terminou, separou o casamento, separou a empresa, né? Pode ser assim, aconteceu uma coincidência, mas normalmente não é coincidência. Normalmente é fruto, né? Esse resultado assim da vida é fruto de comportamentos, porque a gente colhe aquilo que a gente está plantando, ou que a gente plantou. A gente não colhe alface se plantou cenoura, né? Ainda não. Pode ser que daqui a uns anos vai ter uma semente, que é semente de maçã, e você planta e nasce outra coisa.
mas por enquanto, né? Não tem, por enquanto é assim. Plantou alface, colhe alface. Plantou cenoura, colhe cenoura. Então, a gente, né, o ser humano, a gente é muito complexo, assim, na verdade, né? Tem pessoas que são complicadas, né? É mais assim, tem gente que é complicado, mas a gente é um ser complexo, porque envolve físico, emocional, mental, espiritual, energético, e essa salada, né, faz com que a gente seja a gente. Então, assim, infelizmente, a maior parte da área da saúde trabalha só com o corpo, só com o emocional, só com o físico, só com o energético, só com o espiritual. E raro você vê um trabalho mais integral, assim, que envolve, né, esses corpos. De tão complexo que é, ainda quase que não existe, né, trabalhos assim que envolvam essa, né, essa condição assim, né, única do ser humano, de ser humano, espiritual, energético, emocional, físico, né? Então, às vezes, né, ele, por exemplo, esse cliente, está tendo a oportunidade no trabalho que eu tenho feito com ele está tendo a oportunidade de olhar um pouco mais para ele e entender, então meu casamento está encerrando por conta que a gente tem essa tendência de achar que a esposa, o marido, o sócio, fulano, beltrano, né? E não traz às vezes para a gente. No caso dele, como eu faço a mentoria dele, então assim, a gente senta, conversa e eu vou ajudando ele a entender, a perceber, a olhar para o casamento e entender o que é seu ali e que provocou, o que você pode mudar. Que tipo de comportamento que você pode mudar e que de repente vai resgatar o casamento ou resgatar e emendar ali um casamento diferente do que você tem hoje. E a mesma coisa do outro lado, do lado da sociedade. Então a gente precisa ter essa consciência assim de que determinadas coisas que acontecem com a gente, elas não são coincidências. Às vezes é a maneira que o universo tem, que a espiritualidade tem, que Deus tem, de nos ajudar a evoluir, de nos ajudar a acordar, de nos ajudar a tomar consciência para a gente poder mudar e transformar a nossa vida. Então, assim, a gente precisa, né? A gente, como é um ser integral, a gente precisa trabalhar o corpo físico com algum exercício que você goste, que você, né, que tenha afinidade, natação, jogar bola, musculação, né, arte marcial. Você precisa trabalhar o emocional de alguma maneira, através de uma psicoterapia, de uma análise. Você precisa trabalhar o seu corpo mental com algum exercício, fazer crochê ou tocar um instrumento, né? Algo ali que possa te ajudar a trabalhar a sua mente, né? O alimento mental, estudar, ler, estudar um idioma, aprender uma língua diferente. Você precisa trabalhar o espiritual, frequentar uma igreja, assistir uma missa, frequentar um centro espírita, espiritualista, ou então budista, ou uma igreja, um culto evangélico. Então, o alimento espiritual ele é importante. E começar a entender um pouco mais, ler, estudar um pouco mais sobre energia, né? Um pouquinho de acupuntura, um pouquinho de medicina chinesa, para você entender um pouco mais sobre meridiano. Talvez se você entender um pouco mais sobre meridiano de energia, talvez você vai tatuar seu corpo de uma maneira diferente, ou às vezes nem vai tatuar um pouco, né? Vai deixar de tatuar, por conta ali de uma série de questões energéticas que existem no corpo.
Então, tudo isso é importante. Em algum momento, a gente, enquanto humanidade, enquanto sociedade, em algum momento, a gente vai precisar trazer um pouco mais assim para o nosso dia a dia, essa visão mais sistêmica, essa visão mais holística, essa visão mais integral em relação a gente, ser humano. Então, sempre que você se ver aí, né, nesses momentos assim, dessas coincidências da vida, tá separando a sociedade, né? Essas coisas que às vezes acontecem com todos nós assim, não olha para a situação assim com desdém ou com arrogância ou com às vezes só sofrimento. Olha com o olhar de um cientista. Ok, está separando, mas tem algo ali que é meu, que eu preciso mudar? Está separando a sociedade. Ok, de repente chegou ali mesmo no final, né? Olha para aquilo, o que você pode aprender, que você pode levar para o seu eu, para na hora que você entrar numa nova relação, você entrar de uma maneira diferente. Porque se você não entrar de uma maneira diferente, a tendência é de você entrar e separar de novo. A tendência é de você entrar e separar a sociedade de novo. A tendência é de você entrar e quebrar de novo. E de montar a empresa e quebrar de novo. Então, algo você precisa aprender. E aí a forma de você aprender é você olhar mais para você. E falar, opa, isso aqui é meu. Não é da esposa, não é do marido, não é do sócio, nem da sócia. Isso daqui é meu. Eu preciso melhorar nisso, 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 nisso e nisso. Porque se a gente não melhora, né, aí cai de novo. Porque para a espiritualidade, para o universo, se a gente cair e levantar 1 milhão de vezes, e se levar 1 milhão de vezes para a gente poder evoluir e aprender, tá tudo certo. Agora, para a gente, se ao invés de cair e levantar 1 milhão de vezes, você cair e levantar só 5 e aprender, melhor, né? Do que 1 milhão de vezes. Então, pensa um pouco sobre essas questões. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Muita paz.